Olá, amigos. Está entrando no ar o Genari TV. Nas últimas 24 horas, várias cidades do estado registraram mais de 100 milímetros de chuva. Dos 78 municípios, 50 deles decretaram estado de calamidade pública. Pelo menos 24 mil pessoas precisaram deixar suas casas. 5 pessoas morreram. Neste fim de semana, a Força Nacional chegou a Vitória para ajudar nos trabalhos de resgate, salvamento e auxílio às cidades que sofrem com as consequências das chuvas. Um centro de doação foi montado em Vitória. As maiores necessidades são água, cestas básicas já embaladas e colchões. Ela não parou um minuto. Obrigou veículos e pessoas a duelarem com a água. O domingo em Vila Velha foi de prejuízos. Na divisa dos bairros Araçás e Guaranhuns, ruas bloqueadas. E encontramos esta senhora que levava apenas a roupa do corpo. A senhora está abandonando o bairro? Estou sim, com certeza. Não tem como ficar. E vai para onde? Eu estou indo para casa da minha filha, lá em Brisamar. Lá tá alagado não, né? Não, lá não alaga. Mas aqui dentro tá um caos, uma tristeza mesmo. E a casa da senhora? Minha casa tá pelo meio de água, já perdi móveis. Ruas interditadas, carros que dão meia volta, uma noite de caos em Vitória. A chuva forte obrigou muita gente a colocar o pé na água suja. Este homem caminhou mais de 30 minutos para chegar em casa. Andou de Tabuazeiro até o bairro Jucutuquara. Situação complicada também para quem estava de ônibus. Com tantos alagamentos, o tempo da viagem aumentou bastante. Os motoristas tiveram que fazer desvios. Em toda a cidade, pontos de alagamentos. Na Avenida Maruípe, a água batia no joelho. A César Ilau, mais uma vez, foi tomada pela água. No bairro São Cristóvão, famílias desoladas. Houve deslizamentos de terra. 3 casas localizadas na rua Major Osvaldo Cândido Nunes desabaram. Uma delas era a de Cibele. Ela retirava os pertences do imóvel quando ouviu um barulho. Na hora nós estávamos tentando tirar os móveis que estavam lá, que a Defesa Civil já tinha vindo ontem interditado, e quando a gente estava tirando, que botou algumas coisas para fora, nós só vimos estalo e ficamos observando e de repente a casa desabou, caiu toda no chão, a minha primeiro. Aí nós viemos para casa da minha mãe e agora mais à noite começou a descer as outras casas. Graças a Deus eu não estava lá dentro, pelo menos perdi as minhas coisas, mas a minha vida, a vida do meu filho, do meu marido está intacta, graças a Deus. Um caminhão carregado de cobertores chegou no quartel do Corpo de Bombeiros. Os kits foram enviados pela Defesa Civil Nacional para serem distribuídos entre as famílias que ficaram prejudicadas com as chuvas. Do quartel, as doações serão enviadas aos municípios que solicitaram ajuda. O governador do estado ressaltou a importância da solidariedade neste momento tão difícil que o Espírito Santo enfrenta. Chegaram colchões ontem à noite, chegaram cobertores, kit de higiene pessoal, kit de limpeza, né? E nós já estamos, à medida que isso está chegando, nós já estamos distribuindo para os municípios. Coronel Giuseppe, agora essas cidades que estão ilhadas, como é que vocês conseguem chegar a essas cidades para levar os mantimentos para as pessoas? Inclusive a gente está mostrando imagens aí, ó, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, Santa Leopoldina, como eu disse agora há pouco, quer dizer, são municípios extremamente... Rio Bananal. Santa Leopoldina ontem nós conseguimos um acesso por terra, passando por Domingos Martins. Em Barra de Mangaraí não tem condições de chegar, que seria o trajeto normal. Ontem, em Santa Leopoldina, nós conseguimos uma janelinha e conseguimos levar uma aeronave para colocar 5 bombeiros e 2 voluntários de radioamador para estabelecer a comunicação. Nós estamos com os amadores, os radioamadores voluntários, baseados lá na nossa Defesa Civil e colocando nos pontos onde a gente não está com dificuldade de comunicação. E depois, numa segunda janela, nós conseguimos levar cesta básica e alimento para Santa Leopoldina. Depois não teve mais condições de voo, não havia condições de voar
Quem vê esse garotinho dormindo no carro não imagina o susto que ele levou. Na madrugada de domingo, o menino teve que sair de casa às pressas, porque um barranco estava caindo no barraco de madeira onde ele morava. Foi o pai do garoto que evitou uma tragédia pior. A gente estava dormindo ali, eu tô abrigando uns amigos meus, entendeu? Que inclusive também tá desabrigado com a enchente aí. Quando a gente acordou, parou umas 2 e pouco. Quando a gente foi no banheiro, que a gente voltou, eu escutei um barulho caindo. O mecânico teve que improvisar o barraco depois que a casa que ele alugou foi invadida pela água. No bairro Bom Pastor, em Viana, a maioria das ruas está nesta condição. O rio que dá nome ao bairro transbordou e a água invadiu diversas casas. 3 dias que eu tô fora de casa, minha casa secou a água todinha, limpei todinha, gastei para material de limpeza, encheu tudo de água de novo. Toda vez é assim? Toda vez. 4 anos que eu tô aqui. Em vários pontos do bairro dá para ver os estragos causados pela chuva. Nesta rua, a enxurrada levou todo o calçamento e uma cratera se formou na via. A moradora de uma casa teve que abandonar a residência depois que o telhado quase caiu no filho, um bebê de apenas 6 meses. Esta aposentada mora nesta outra casa e está com medo de o barraco desabar. A Defesa Civil veio aqui e me deu até ontem à tarde para sair, porque eu tenho uma criança de menor. Tem para onde ir? Não. Chegar em alguns pontos do bairro é tarefa difícil e também muito arriscada. A água está acima do joelho. Trabalho dobrado para a Defesa Civil, que utiliza até um barco para socorrer quem está ilhado. Hoje a nossa preocupação maior é enchente. A pessoa vê subindo, tem tempo de sair. Deslizamento, esse não manda recado assim com antecedência, não. O recadinho do deslizamento é assim, coisa de minutos, no máximo 1 ou 2 horas para dizer, ó, vou cair, e aí muitas das vezes ocorre as vítimas, óbitos de um modo geral. Difícil para quem quis ajudar, difícil para o caminhão do guincho, difícil para as máquinas da prefeitura também. O asfalto inacabado e a lama fizeram com que esse ônibus tombasse. Não houve quem não ficou assustado. Foi que horas que aconteceu? De madrugada, aproximadamente 4 horas da manhã. Tinha um acidente onde? Na BR? Na BR. Lá embaixo, aí travou a BR, ele foi cortar caminho por aí, aconteceu isso aí. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas tirar esse veículo daí é tarefa pesada. Agora, como é que vocês vão fazer para tirar esse veículo que é extremamente pesado? Rapaz, nós vamos com jeitinho aí, com calma, até limpar lá, fazer uma paciência aí, mas nós vamos tirar ele. Na realidade, nós estamos aqui acompanhando, porque é uma obra da empresa Satélite, já que um profissional deles veio passar com o carro aqui. Eu chamei o DENIT e nós estamos com o nosso pessoal da prefeitura aqui, porque a gente não quer que danifique nenhuma parte do muro nem da rua, mais do que já está. Aqui não é para passar ônibus, né? Em vista que o asfalto também não está pronto ainda. Exatamente, aqui não é para passar veículo nenhum, muito menos um transporte coletivo como esse. A primeira casa caiu por volta do meio-dia. 3 horas depois, a segunda residência desabou. Às 7 da noite, a última veio ao chão. Hoje, o que se via era um monte de lama e uma cratera que parecia ter engolido tudo o que viu pela frente. Esta moradora conseguiu sair às pressas e, por pouco, não foi soterrada. Assustador, amedrontador, dá medo, nem acredito, nem eu tô acreditando que ali tinha 3 casas e agora não tem nada, nem eu tô conseguindo acreditar. Ainda não caiu a ficha, parece que eu tô tendo um pesadelo, que eu vou acordar desse pesadelo a qualquer momento. Ao todo, foram 12 casas interditadas e cerca de 15 famílias estão desabrigadas. Hoje pela manhã, moradores lutavam contra o tempo para tentar salvar algum pertence. O sentimento que perdeu tudo, né? Mas o importante é que a gente tá com vida, né? A gente vai construir de novo, sei lá, alguma coisa vai acontecer. É o que eu espero. A Defesa Civil esteve no local durante o domingo e isolou a área, já que há risco eminente de novos desmoronamentos. Em Jacaraípe, a cratera que se formou na rodovia ES-010 na semana passada está sinalizada. No último sábado, o carro de um professor caiu no buraco. Diversas ruas também amanheceram alagadas. Este carro foi arrastado pela enxurrada. O senhor viu aqui que mais te assustou? Rapaz, é carro sendo arrastado. Os vizinhos aí, amigos da gente, perderam tudo que tinha. A população afirma que o alagamento no bairro foi provocado por esta represa. Um morador registrou com o celular o momento em que técnicos vistoriavam o local.
Nas imagens é possível ver parte da barreira que foi levada pela chuva. Mais de 10 mil pessoas estão desalojadas no município da Serra. Cerca de 800 moradores estão desabrigados. O município decretou situação de emergência. Quase 2 semanas de chuva, dia e noite, sem parar. 15 pessoas morreram, a maioria na região noroeste do Espírito Santo. 8 em Itaguaçu, 1 em Nova Venécia, 3 em Colatina, 1 pessoa em Domingos Martins e 2 em Baixo Guandu. A previsão é de mais chuva, o que aumenta o desespero dos moradores. E a situação se agravou também em Santa Teresa e Santa Maria. Moradores estão isolados. Em alguns municípios de Minas Gerais também chove forte, motivo de mais preocupação para quem vive às margens do Rio Doce. A cheia atingiu um nível recorde, chegou a quase 10 metros ontem à tarde em Colatina. É tanta água que até a presidente Dilma, que sobrevoou ontem o estado, ficou surpresa. Ela anunciou a construção de pontes provisórias em rodovias destruídas. A presidente não disponibilizou novos recursos, mas reforçou a doação de cestas básicas, medicamentos e equipes de salvamento. No estado, em situação de emergência, a solidariedade do capixaba traz alento para milhares de famílias. Os voluntários vão em áreas alagadas para entregar as doações que chegam aos vários pontos de arrecadação. Dias intermináveis de chuva, a água deixa um rastro de indignação. Quanto desta tragédia poderia ter sido evitada? A enxurrada trouxe à tona problemas antigos e uma gente cansada, decepcionada com o que vê mais uma vez. Quando pensa que não vem enchente, acaba com tudo. A gente não sabe mais o que faz. Não chove há 2 dias na região metropolitana de Vitória, mas os alagamentos continuam. Tá difícil. Não só para mim, como para outras famílias aí embaixo que perdeu tudo. A situação é pior no norte e noroeste do estado. A ajuda para o interior vai de helicóptero, caminhões e trem. A maioria dos homens do Exército já está na região noroeste do Espírito Santo. São 7 helicópteros atuando no resgate às vítimas e na distribuição de alimentos. Mais de 60 mil pessoas continuam fora de casa. Pelo menos 30 estradas federais e estaduais que cortam o estado apresentam algum ponto de interdição. A BR-259, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, está fechada por causa de uma cratera que se abriu no asfalto. Ainda existem famílias em áreas completamente isoladas. O cenário é desolador. Foi assim que Barra de São Francisco ficou depois das fortes chuvas desta semana. No centro da cidade, o Rio São Francisco transbordou e inundou as lojas. A água chegou aos 2 metros de altura. A prefeitura está fechada. Comerciantes perderam tudo. Moradores levavam para casa os pacotes de arroz que foram para o lixo. O barranco deslizou, a terra toda desceu e destruiu a casa que ficava aqui. O barranco ainda ameaça outras casas. Sem ter para onde ir, muitos moradores continuam nas residências. Eu tô com medo, por enquanto, não tem aonde ir ainda, né? Barra de São Francisco foi um dos municípios mais atingidos pela chuva em todo o estado. Pelo menos 10 mil pessoas ficaram desalojadas. O prejuízo na cidade pode passar de 8 milhões de reais. O município vai pedir ajuda ao governo. Quarta-feira nós decretamos um estado de emergência e já estamos fazendo levantamento. Acredito que a gente vai decretar o estado de calamidade pública do município de Barra de São Francisco.